Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada, a temporada que dedicamos ao direito administrativo. Hoje, para encerramento da primeira temporada, trazemos como convidado o Dr. Eduardo Mendes Simba para nos falar da Lei de Base da Função Pública. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo Mendes Simba. Muito obrigado, Dr. Guimarães. Para mim é um prazer imenso voltar a estar consigo depois de algum tempo sem vê-lo, especialmente nesse programa No Que Tange. Obrigado, Dr. Eduardo Mendes Simba. Obrigado mais uma vez. Já lhe disse em off que é sempre um prazer tê-lo perto de mim e dessa feita, para mais do que partilhar conhecimento comigo, partilhar conhecimento com quem nos assiste. Dr. Eduardo Mendes Simba é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, é mestre em Direito do Ambiente e é mestrando em Direito de Recursos Naturais. Melhor dito, é doutorando em Direito de Recursos Naturais. Está nesse momento a preparar a sua tese, não é? Sim, doutor? sim. Está a preparar? A concluir Já. Sim. Em breve vamos, se calhar, ter a oportunidade de ter contacto em livro a sua tese, como é habitual, não é? Aproveitar essa oportunidade que já está a escrever, tirar para partilhar por essa via também as suas reflexões, não é? que estão derramadas na sua tese. Como se trata de uma tese, para mim é um prazer colocar os conhecimentos que vou produzindo durante esses últimos anos, especialmente 4 anos, desde 2018 até hoje, à disposição de todo o público leitor. Na tese estarão os meus pensamentos sobre um tema específico que não é novo entre nós, mas é um tema muito importante. Vai falar de quê, doutor? A minha tese versa sobre a compreensão do direito mineiro angolano partindo do modelo de desenvolvimento constitucional, né? Então, é aqui uma articulação entre as soluções, quer dogmáticas, quer práticas, digamos assim, teóricas do direito mineiro, mas viradas para a concretização, a materialização do modelo de desenvolvimento estabelecido na nossa Constituição. Então, a grande discussão gira em volta disso e nessa tese vamos procurar apresentar, eventualmente, algumas soluções jurídicas para alguns problemas práticos que nós fomos identificando durante a nossa pesquisa. Vamos esperar ansiosos, doutor, vamos esperar ansiosos. Não é hoje que vamos pedir-lhe que nos fale mais sobre a sua tese, porque veio com uma missão aqui, que é falar da Lei de Bases da Função Pública. Até porque, como a tese ainda não foi submetida ao júri, não posso apresentá-la. Pois, não seria, ainda que eu quisesse, não era dessa. Doutor, eu sei que o doutor é muito bem casado, é casado com a nossa colega também, a doutora Sânia Simba, a quem já aproveito a oportunidade para cumprimentar, não é? Doutora, espero que esteja bem. Sei que tem filhos e sei também que, como é prática aqui no Que Tange, as pessoas conhecem-nos mais pelo nosso lado profissional e nós damos sempre a oportunidade de falarmos um bocadinho do outro lado da nossa vida. Eu ia começar exatamente por perguntar ao doutor, ou por pedir ao doutor que confirmasse essa informação que passei. O doutor é casado, é solteiro, é divorciado? Eu sou casado, sim senhora, com a doutora Sânia Simba. A Sânia Simba, minha esposa, que aproveito cumprimentar e também aproveito estender as saudações aos meus filhos e filhas, bem como a todos aqueles que me são próximos, né? A todos aqueles que apreciam o meu trabalho
dirijo especialmente essa saudação, já que estamos a discutir e abordar aqui uma temática que também é do interesse acadêmico a toda a comunidade acadêmica, especialmente aos meus estudantes que nesse preciso momento estão a terminar os últimos cartuchos de férias, férias. Porque as aulas começam já em retomam. breve. Em breve. E é engraçado que essas férias foram tão curtas. Pois foram. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Mas para alguns pais, prontos, principalmente, não obviamente do ensino universitário, mas alguns pais estão muito felizes que agora as aulas começam, né? Ao menos têm aonde canalizar o muito de energia que os filhos têm e despendem quando estão em casa. Também. É uma faca de dois gumes. Né? Pois. É feliz e depois as preocupações. Exato. Doutor, diz-me, tem tempos livres? Olha, nos últimos dias há sempre tempo para tudo. Pronto, isso é bom. E tem havido alguns tempos livres que muitas das vezes, principalmente por causa daquilo que tem sido a minha grande dedicação, que era o trabalho. Imagine que eu estou a fazer o doutoramento e não suspendi nenhuma das minhas atividades. Que coragem. Das duas coisas. Então, o tempo escasseia, mas resta sempre tempo para fazer uma coisa. Por exemplo, uma das atividades que vou praticando atualmente nos meus tempos livres é fazendo exercícios físicos. Eu, como tenho uma tendência de engordar, então, e nós vamos aprendendo e ganhando experiência, eu cheguei à conclusão que correndo, fazendo assim algumas corridas, eu corro mesmo por aí, acho que média de 8 a 10 quilómetros, pelo menos 3 no mínimo vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana. Mas sente-se efeito, doutor. Yeah. A barriga está lisa, não é que não... Sim. Tem que depois ver se tem um shape, está a ver o six-pack aí traçadinho. Tem que ver. Então é o que faz, né? Sim, é o que faz nos meus tempos livres eu prefiro e para ser sincero, essa minha atividade para os meus tempos livres é prioritária. Que bom. Levar por aí uma hora, no máximo 2 horas. Né? Que bom, doutor. Então, isso aqui é prioritário. Também perdemos muito tempo no trânsito e temos uma vida muito sedentária. Pois. E isso, muitas das vezes, manter alguma atividade física ajuda-nos a manter o corpo são e a mente sã também. É bom. Nós vamos falar hoje de uma lei que é nova, não é? Sim. É o novo regime jurídico da função pública. Vamos falar do modo como se estabelecem as relações na função pública, como se constituem, como se dissolvem também, o modo como são feitos os concursos. E o que eu gostaria de fazer ou de pedir ao doutor era que me contasse. Já teve presença de alguma situação inusitada que envolvesse algum funcionário público? Nós, na verdade, uma grande parte da nossa população ativa é funcionário público. Não é? Na verdade, o maior empregador ainda é o Estado. Sim. Já teve a oportunidade de conviver com alguma situação que verificasse, realmente é muito engraçado ou é não muito agradável de ver alguma coisa na função pública que possa aqui destacar? Na verdade, eu sou um indivíduo muito positivo. Sim. Raras vezes sou muito de identificar erros ou falhas de outras partes, né? Mas é como tudo, né? Na função pública, principalmente aqueles que prestam serviços à função pública,
os seus comportamentos vão variando, né? Alguns que têm comportamentos mais adequados para aquilo que é a prestação de serviços públicos de qualidade, aquilo que é a realização da própria missão da função pública, tratam o utente com respeito e com urbanidade, mas também aqueles que, muitas das vezes, tratam os utentes sem respeito e sem urbanidade. Isso verifica-se muito, especialmente para aqueles serviços públicos que lidam diretamente com o atendimento ao público, em que nós vamos ouvindo alguns relatos, né, menos bons, né, mas também vamos ouvindo alguns relatos bons, né? Isso aqui nem é uma floresta onde temos todo tipo. Todo tipo, é verdade, é verdade. É verdade. Já há quem diga, eu já ouvi pessoas a dizerem que uma das maiores atrações para este grupo de pessoas que prefere não fazer muito para prestar um bom serviço, a maior atração que tem é o facto de na função pública não se fazer quase nada, não é? Então, faz-me lembrar uma brincadeira que se fazia antes, de fingir que somos funcionários públicos e o concurso era quem se mexer primeiro perde. Essa é boa, essa é boa. Mas aquilo que eu tenho estado a dizer é que a função pública, estando ela direcionada para a realização das necessidades coletivas, né, na prossecução do interesse público e principalmente num país como o nosso, tem muita coisa para fazer, né? Sim. Então, não sei se seria correta a ideia de que as pessoas pretendem ou ingressem na função pública para nada fazer, para manterem uma assim mesmo, vida ociosa, né? Sim. Porque há muitas tarefas e tem quase tudo por se fazer, né? E para todas as áreas possíveis, e para nós, para a área do direito, a demanda vai se tornando cada vez maior, principalmente pelo facto de, nos últimos tempos, nós, no quadro da reforma do Estado, na vertente da reforma administrativa, o Estado tem aprovado cada vez mais legislação exigente para a administração pública, uma legislação mais virada para a prestação de serviços públicos com qualidade, para a modernização administrativa, uma legislação que procura assegurar uma maior tutela dos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares e que é cada vez mais exigentes. Isto faz com que os servidores públicos, aqueles que prestam serviços à administração pública, sejam eles funcionários, sejam eles agentes públicos, tenham, digamos assim, uma missão mais redobrada, tenham uma atenção e, no nosso caso, por exemplo, de juristas, as nossas falhas né, as falhas dos servidores públicos podem levar a que o Estado seja demandado em tribunais. Sim. E aí nós temos todo esse desafio e, como jurista, principalmente no nosso caso, é de assegurar que a legislação seja cumprida. Por quê? Porque o seu incumprimento depois tem como consequência a demanda do Estado em tribunal. Então, a nossa missão é evitar que isso aconteça menos. Se tivesse, então, que deixar um conselho a todos os funcionários públicos de Angola, o que é que diria? Não, a todos os funcionários públicos de Angola, o conselho que eu deixo vai no sentido de que hoje
temos um novo quadro legislativo, que é a Lei de Bases da Função Pública, e o primeiro conselho que eu dou é no sentido de os funcionários públicos continuarem a promover o seu autoconhecimento. Primeiro, esse conhecimento é essencial, pelo menos as matérias que são utilizadas como objeto de serviço, né? Porque muitas das vezes cometemos determinados erros, atendemos mal o utente ou induzimos o utente a erros, ou mesmo, em alguns casos, por exemplo, levamos os nossos superiores hierárquicos a praticarem atos violadores da lei porque nós não nos cultivamos. Exatamente. Né? Principalmente, isso não quer dizer que um funcionário público deva conhecer de todas as matérias, deva conhecer todas as leis. Né? Até porque um dos deveres que hoje é reafirmado na Lei de Bases da Função Pública é o dever de zelo. Né? E isso é fundamental. Muitas das vezes, por exemplo, há uma reclamação muito grande que tem a ver com a burocracia. Né? Diz-se que a burocracia não é má. A burocracia, ela é importante e é necessária para quê? Para, por um lado, proteger os interesses públicos, os interesses do Estado, e, por outro lado, para proteger os direitos e garantias e interesses de particulares, para haver esse equilíbrio. Né? Então, há todo um processo que é levado a cabo. Mas só que essa burocracia, quando é excessiva, ela já é prejudicial tanto para o Estado, no caso do interesse público, tanto para o interesse do cidadão. Exato. E muitas das vezes essa burocracia é causada por quê? Por razões subjetivas, né? Ou por desconhecimento da lei, ou por uma outra razão. Então, digamos assim, naquela ideia de promover-se o mérito profissional, esse mérito profissional deve necessariamente partir por nós. Provavelmente existiriam outros conselhos a dar, mas esse conselho seria o fundamental. Seria é o que deixa hoje aqui. O fundamental. Doutor, se tivesse que escolher uma personagem de um filme de super-herói para chefiar um serviço público que tem funcionários não muito comprometidos com este zelo que referiu há bocado, que personagem é que escolheria para ser chefe desse serviço e porquê que optaria por essa personagem? Eu não sei se vê filmes da Marvel, ou se vê filmes de heróis, não é? Não sei. Na verdade... Era sobre isso? Não, na verdade, é assim, em função do contexto em que eu cresci e me desenvolvi, em que o acesso, pelo menos à televisão, era difícil, e eu vou te ser sincero, não sou muito apreciador, digamos assim, de filmes desse género. Sim, de filmes desse género. Mas conhece o Capitão Planeta, não? Sim, conheço o Capitão Planeta. É muito o Rambo também. O Rambo, por exemplo, é famoso. No nosso tempo, muito famoso. Sim. Mas não sou muito... Acha que o Rambo daria um bom chefe do serviço público? Não sei. Doutor, se tivesse que escolher uma personalidade nacional ou estrangeira para fazer a sua mentoria na sua tese, quem ia escolher, doutor? Olha, na verdade, para a minha tese eu tenho um orientador. Sim, era ele mesmo que escolheria? Sim, seguramente escolheria. Essa pergunta também nem devia fazer. Sim, escolheria o meu orientador, porque essa pessoa é
é das melhores, Sim. digamos assim, o professor Joaquim, da Universidade do Minho, né? Tem sido um bom orientador, no encaminhamento, nos conselhos, né? Mas, por exemplo, em termos de mentoria, eu posso citar a professora Antonieta Coelho. A professora Antonieta Coelho foi a professora, a minha professora. Foi a que introduziu-lhe no mundo acadêmico, Sim, da docência. No mundo acadêmico não diria mais no mundo da docência. Da docência, no mundo acadêmico. Pois, foi. A professora Antonieta Coelho, eu tenho uma grande estima por ela, por ser a minha mãe acadêmica. Pois. Doutora Antonieta, as nossas saudações. Sim, sim. Eu tive um prazer muito grande de ter sido seu aluno, sem desprimor de outros meus professores, né? Por exemplo, eu recordo-me de professores que a sua aula era suficiente, né, para ter uma boa nota na prova. Não sei se lembra, doutor Simba, que o seu apelido durante os tempos de faculdade era Simba, a.k.a. o chip, não é? Porque o doutor tinha a capacidade de ouvir uma aula e quando chegasse ao período de ser examinado, o doutor conseguia retirar da sua cabeça tudo que absorveu durante as aulas e tinha sucesso com isso, né? Sabes porquê? Não sabemos falar. Por quê? Porque eu gosto de comer a cabeça do peixe. Não é? Sim, a cabeça Dizem do que peixe. Tem fósforo. Tem fósforo, né? Doutor, vamos então àquilo que verdadeiramente interessa. Saudações ao professor Antonieta Coelho e a todos os meus professores, que eu estimo bastante. Por exemplo, na área do direito administrativo está o professor Carlos Teixeira, que também acompanha-me já há algum tempo. Depois vai ter que nos deixar aqui uma lista daquelas pessoas que acha que também podiam vir partilhar um bocadinho conosco o muito do saber jurídico que têm, para que nós, numa oportunidade, dependendo obviamente da disponibilidade de nossos professores, possam vir aqui conversar conosco. Não é? Eu faço isso com bastante prazer. Doutor, vamos então ao que verdadeiramente interessa, não é? Que é falarmos um bocadinho da lei de base da função pública, e eu começava por perguntar quais são os princípios fundamentais, quais são os princípios e os objetivos fundamentais da lei de base da função pública. A lei de bases da função pública, ela é uma lei que, em termos de âmbito, aplica-se a todos órgãos, organismos e serviços da administração pública direta, por regra, né? Mas, por exemplo, ela não se aplica, por exemplo, às empresas públicas, né? Embora façam parte da administração pública. Ela aplica-se à administração direta e indireta do Estado, administração autônoma, né? Administração independente. Ultimamente vai surgindo, digamos assim, algumas entidades administrativas independentes. Ela aplica-se às entidades administrativas independentes para a tutela dos direitos fundamentais, como o caso da Provedoria de Justiça, mas aquelas reguladoras e muito mais. A lei de bases da função pública aplica-se apenas subsidiariamente. Também, por exemplo, essa lei aplica-se àqueles organismos, serviços sob dependência, instituições de dependência do Presidente da República, Assembleia Nacional, Procuradoria da República, os tribunais, os órgãos de defesa e segurança, mas com as devidas adaptações resultantes do seu estatuto. Esse é um âmbito subjetivo. A Lei de Bases da Função Pública trata, digamos assim, de várias matérias, mas, no essencial, nós temos aquilo que é o grosso,
que é, por exemplo, estabelece os direitos e deveres dos funcionários e agentes administrativos, trata das regras da Constituição, modificação e extinção da relação jurídica de emprego, trata do regime das faltas, férias, licenças, trata do regime da mobilidade, trata do regime disciplinar, fixa os princípios do regime remuneratório. Então, trata de várias matérias e o objetivo está centrado, digamos assim, da Lei de Bases da Função Pública, e aqui, se calhar, vamos falar mesmo de objetivos da função pública. E a função pública, o que é? São um conjunto de atribuições que são, de certo modo, prosseguidas pelos agentes e funcionários públicos, né, que estão integrados nesses organismos e serviços e órgãos, visando sempre a satisfação das necessidades coletivas, né, aqui naquela perspectiva que é da prossecução do interesse público. E é aqui onde nós encontramos os grandes objetivos da função pública, que a lei elenca 3 objetivos, como é o caso da eficiência e da eficácia dos serviços, né, na prestação de serviços públicos de qualidade para o cidadão. E aqui o que se pretende é introduzir na administração pública angolana, digamos assim, uma cultura de serviço público. A outra função está relacionada com a ideia da modernização, aquela ideia que se tem de melhorar continuamente a qualidade dos serviços públicos que são prestados ao cidadão. Entretanto, essa qualidade dos serviços públicos não é prestada ao cidadão se não olharmos para a pessoa, né? Aquele que deve, digamos assim, atuar em nome da administração para a prestação desses serviços públicos de qualidade que se pretende. E aqui pretende-se implementar uma política que garanta, digamos assim, maior eficiência, eficácia profissional e assegure o bem-estar, digamos assim, do funcionário e dos agentes públicos. Estes aqui são os 3 objetivos, e esses 3 objetivos estão também ligados com aquilo que é a missão da função pública, e esses objetivos resumem exatamente essa missão, as missões da função pública. Os princípios da função pública, que estão elencados pela Lei de Bases da Função Pública, muitos destes princípios são princípios gerais do direito administrativos, e esses princípios estão elencados, estão, digamos assim, ancorados no artigo 198 da Constituição da República, onde nós temos elencados, digamos assim, os princípios que norteiam a organização e funcionamento da administração pública, mas também, por exemplo, olhando para aquilo que é a filosofia que norteou o legislador na elaboração dessa lei, vamos encontrar novos princípios, como o caso do princípio do rigor, né? Aqui, se calhar, o legislador estava preocupado que o funcionário, o agente, preste o serviço público com o maior profissionalismo possível. Tem princípios como o da motivação, né? A motivação que tem a ver com aquela ideia da finalidade do bem-estar social. Tem, por exemplo, o princípio da segurança jurídica, né? Que é um princípio, mas aqui, se calhar, é um princípio que nos leva para a ideia da estabilidade, né? Digamos assim, jurídica do funcionário e do emprego, no seu emprego, no respeito pelos seus direitos. E depois, estes aqui são, por exemplo, alguns princípios novos. Um princípio da urbanidade, que está mais para um dever do que para um princípio, e essa urbanidade é imposta
tanto ao funcionário relativamente ao utente, né? No sentido de prestar o utente atender o utente com respeito, né? O superior hierárquico também nas suas relações com o subalterno, assim vice-versa. Nós vamos encontrar outros tantos princípios. Temos o princípio orientador, que é o princípio da prossecução do interesse público, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, da justiça, da imparcialidade, da proporcionalidade, da responsabilização, da responsabilidade, o princípio da probidade administrativa. Os brasileiros chamam esse princípio da moralidade administrativa. É um princípio que visa assegurar, digamos assim, a tutela da confiança do cidadão aos serviços públicos, né? Preservar a imagem, a honra, no sentido da administração pública. Então, nós temos vários princípios. Entretanto, alguns desses princípios que estão consagrados, isso já é uma outra discussão, que se coloca se têm a dignidade de serem considerados princípios como tal. E têm, doutor. Mas essa é uma outra discussão. Só em linhas, assim, uma pincelada. Sim, só em linha e uma pincelada, de tal sorte que o grande desafio, que, por exemplo, e aqui é uma provocação, sim, que eu faço para a nossa comunidade acadêmica do direito administrativo, que especialmente se dedica a essas matérias, que é no sentido de termos uma nova lei de bases da função pública e irmos desenvolvendo, digamos assim, as construções teóricas em volta disso. Felizmente, nós já temos, depois da publicação, e aqui o Dr. Pedro Kinanga já vai desenvolvendo, digamos assim, as suas discussões teóricas. Tem uma publicação sobre essas matérias. No âmbito do Congresso de Direito Administrativo, que tivemos a oportunidade de realizar, tivemos um painel que se dedicou, digamos assim, às questões da Lei de Bases da Função Pública, onde esteve o Dr. Fiel, eu também falei sobre a Lei de Bases da Função Pública. Tenho um artigo elaborado que será oportunamente publicado, contendo algumas reflexões em volta da própria Lei de Bases da Função Pública. De tal sorte que essa é uma discussão que tem que ser... O desafio está lançado, não é? Que tem que ser levantado, por exemplo, se o rigor em si deve ser tratado como um princípio, né? Essa é uma questão. A motivação deve ser tratada como um princípio. A lei fala do princípio da finalidade, né? Mas sabemos que a finalidade ou o fim a ser prosseguido pela administração pública é o interesse público, né? E aqui, além do interesse público, e para essa lei de bases da função pública, isso é importante assinalarmos aqui, que o interesse público para a administração pública, embora seja sagrado, né, ele é sagrado por ser o único fim a ser prosseguido pela administração pública. E os agentes e funcionários, os agentes administrativos, funcionários e agentes administrativos, na realização das suas atividades, devem prosseguir esse fim. Mas, se olharmos da perspectiva da própria Lei de Bases da Função Pública, do Código do Procedimento Administrativo, recentemente aprovado, da própria Constituição da República, é que este interesse público tem um importante limite. Esse limite é o respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares. Aliás, até porque a própria Lei de Bases da Função Pública, ao estabelecer as missões da função pública, elencou, por exemplo, ou considera o utente, melhor assim, como sendo o centro, digamos assim,
enquanto destinatário dos serviços públicos, né? Ele é o centro, por ser o destinatário. Ou seja, o serviço público sem o particular, ele deixa de ter razão de ser. Razão de ser. Pois. Até nem o próprio interesse público também deixa de ter, passa a ter razão de ser. A razão de ser do interesse público é o cidadão, né? Por isso é que o interesse público existe, né? Se o cidadão não existir, de tal sorte que entre a prossecução do interesse público e o respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos de particulares, e aqui, se calhar, aqui mais um conselho, que eu deixo para os servidores públicos. Os brasileiros usam muito esse termo. Servidores públicos. Por ser mais abrangente. Então, é que devem procurar assegurar o devido e justo equilíbrio. O devido e justo equilíbrio, né? Por quê? Porque se um dos interesses fica prejudicado ou sobrelevado, acaba por afetar o outro. Sim. Né? Então, tudo funciona que nem um ciclo vicioso, né? Pois. Então, Sr. Antônio, absorveu com essa sua explicação bastante esclarecedora e as problemáticas que colocou ao longo da sua explanação, 3, 4 das perguntas que eu tinha aqui no meu questionário, não é? Então eu vou fazê-la a pergunta imediata, que era de saber como é que, à luz da Lei de Base da Função Pública, é feita o recrutamento e seleção dos funcionários públicos. É assim, o recrutamento e seleção dos funcionários públicos, o recrutamento é um conceito mais amplo que o de seleção, que são operações que visam, o recrutamento são operações que visam atender à necessidade, digamos assim, de pessoal dos serviços públicos. Eu prefiro até utilizar serviços públicos, né? Embora a lei introduz a figura dos organismos públicos, né? Para mim, serviço público acaba por abranger, né? Então, há um conjunto de operações, de procedimentos, e dentro desse procedimento temos aquelas operações que visam apurar, avaliar as capacidades, né? E aqueles que tiverem as melhores qualificações de acordo com os métodos e critérios a serem utilizados no processo, né? Esses são, digamos assim, selecionados e são providos para um determinado lugar que estiver disponível. Aqui, de certo modo, o que a Lei de Bases da Função Pública vem a estabelecer para o efeito é basicamente um conjunto de princípios, né? A Lei de Bases, relativamente a essas matérias, ela não traz, digamos assim, provavelmente aquele detalhe. Mas aqui a Lei de Bases estabelece que o ingresso na função pública é feito com base no procedimento concursal, né? E para começar, é que nós temos, nesse caso, nos concursos públicos, temos 2 concursos públicos, né? Que são procedimentos administrativos. Temos o concurso de ingresso, né? E o concurso de acesso. Né? O concurso de ingresso é para admitir pessoal novo na carreira, né? Aqueles que iniciam uma determinada carreira. Exatamente. Ou também poderão ser pessoal que já está na administração pública, ou pessoal que é estranha à administração pública, né? O pessoal, por exemplo, que já está na administração pública, eles podem ingressar para uma outra carreira, saindo de uma carreira anterior. Por exemplo, existe muito na nossa realidade, e isso vai se verificando, já se verificou muito, que as pessoas, por exemplo, estavam na carreira técnica média, né? E eles foram melhorando a sua formação, adquirem uma licenciatura, né? A carreira
vamos encontrar vários postos, que são categorias, né, até ao topo. Né? Mas só que existe uma carreira superior à carreira média. Né? Temos a carreira técnica e a técnica superior. Então, para ele transitar da carreira técnica média para a carreira técnica superior, tem que participar de um concurso que é o concurso de ingresso. Agora, o que a lei prevê é que, nesse concurso de ingresso, podem participar pessoas exclusivamente afetas ao serviço, ou também podem participar pessoas afetas aos serviços e pessoas estranhas, digamos assim, aos serviços ou à administração pública. Para o primeiro caso, nós temos um concurso interno e para o segundo caso, temos um concurso externo. Agora, temos um outro concurso que é o concurso de acesso. O concurso de acesso visa o quê? Visa o preenchimento, por exemplo, de assegurar o preenchimento de vagas, né, de alguém que sai de uma categoria para a categoria imediatamente superior. Né? E aqui há que se observar um conjunto de requisitos. Né? Na verdade, a lei não desenvolve essa matéria e remete o desenvolvimento dessas matérias para no plano regulamentar. Né? E aí é uma daquelas áreas em que se levantam alguns debates, algumas discussões técnicas, discussões práticas. Né? A legislação atual, por exemplo, e aqui os concursos de acesso visam assegurar a promoção, né? A promoção na carreira. A carreira é um direito e a promoção também é um direito que o funcionário tem. Né? E, por regra, esse direito é fixado em módulos de 3 anos de permanência numa categoria, com uma boa avaliação de desempenho. Esses são os requisitos. Mas isso está estabelecido hoje em regulamento. Né? Estes regulamentos são anteriores à Lei de Bases da Função Pública. E é aí onde, se calhar, se coloca uma grande discussão que consiste em saber se esses regulamentos são aplicáveis ou não. Né? E aqui, essa discussão é uma discussão dogmática tão interessante. Por quê? Porque essas disposições da Lei de Bases da Função Pública, sem esse regulamento, elas são inaplicáveis. Porque elas tratam de princípios, por exemplo, também trata-se aqui os princípios sobre esses procedimentos, sobre o recrutamento e seleção, como é o caso da liberdade de candidatura, a igualdade de condições e oportunidades, a divulgação dos métodos e provas, né, que são os princípios que norteiam os concursos, né, noutros termos. Né, aqui as regras do concurso de ingresso e de acesso, o que é isso e tal. Agora, como isso se faz? O júri, né, como é que deve ser constituído, né? Em Angola, por exemplo, para algumas instituições, especialmente da administração central, foi instituída a tal chamada entidade única recrutadora, né? Que é exercida, essa função é exercida pela ENAPP, que é a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, né? Que antes era a ENAD, que resultou de uma fusão entre o IFAL, Infofip e a ENAD. Né? Então, nós temos hoje, digamos assim, uma necessidade premente dessa regulamentação. O que é que acontece? O que acontece é que o Código de Procedimento Administrativo contém uma disposição que procurou resolver essa questão, dizendo que, por regra, existe o princípio geral. Né? É que os regulamentos, principalmente os regulamentos de execução, por serem regulamentos que visam implementar ou desenvolver, ou materializar, ou operacionalizar uma determinada lei, eles devem buscar sustentação nessa lei. E o que é que acontece? Por regra,
quando a lei é revogada, nesse caso a Lei de Bases da Função Pública revogou a Lei 17/90, e a Lei 17/90 era uma lei mais de princípios do que essa detalha já muitos aspectos, né? Porque até essa tem muito mais artigos, tem 138 artigos e é muito mais rica que a Lei 17/90, muito mais detalhada nos seus preceitos, né? E no quadro dessa lei foram aprovados muitos regulamentos, né? Daqui, por exemplo, em matéria de concurso, nós tínhamos, creio eu, que é o Decreto Presidencial 102/11, né? Que regulava essa matéria. Entretanto, com a revogação da Lei 17/90, caducam os regulamentos que sustentaram-se naquela lei. Isso é assim, tecnicamente, né? Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer, de certo modo, com essa caducidade, é que seguramente abre-se um vazio. Como resolver? Abre-se um vazio. Esse vazio. Agora, o Código de Procedimento Administrativo trouxe uma solução. Trouxe uma solução. A solução é que esses regulamentos mantêm-se em vigor até a aprovação de novos regulamentos. Mas há uma outra solução que o legislador pode adotar, que é no sentido, e aqui normalmente isso são técnicas legislativas, né? Nós, os técnicos, é que devemos fazer isso, que é no sentido de introduzirmos sempre nas disposições finais e transitórias uma norma de salvaguarda. Exatamente. Que diz que mantêm-se em vigor todos os regulamentos até que sejam substituídos ou aprovados novos regulamentos em substituição. Não foi feito isso nesta lei, pois não, doutor? Não, salvo se a memória me engana, não encontrei. E na Lei de Bases nós vamos encontrar muitas disposições que remetem para o regulamento. Além disso, podemos dar o exemplo do regime disciplinar. O regime disciplinar, por exemplo, é uma matéria mais crítica. Mas só que, nessa questão do Código do Procedimento, e só vou deixar aqui apenas uma curiosidade para os acadêmicos, né? Só que o Código do Procedimento é posterior à Lei de Bases da Função Pública, né? Acho que a diferença é por aí de 10 dias, né? É de 10 dias, não, aproximadamente 10 dias, 8 dias. Né? Então, isso aqui é para continuarmos a discutir academicamente e encontrarmos as melhores soluções que garantam a funcionalidade da administração pública, né? Se nós acadêmicos não fazermos isso, a nossa missão é inútil. Sim. Então, por quê? Porque é com a funcionalidade da administração pública que a administração pública poderá garantir a melhor e boa prestação de serviço. Eu dizia que, por exemplo, o regime disciplinar por exemplo, está aqui tratado. Era tratado no 33/91. Né? A Lei de Bases da Função Pública, por exemplo, tratou e eu tenho estado a dizer que, assim, senhora, na lei, o local mais adequado para tratar do regime disciplinar dos funcionários e agentes. Por exemplo, mas o que a lei fez? A lei, por exemplo, né, tratou da tramitação do processo, né, definiu, digamos assim, o que é uma infração disciplinar, né, definiu as medidas disciplinares aplicáveis, né, que são a demonstração verbal, a demonstração registrada, a redução, digamos assim, do salário, a despromoção e a demissão, né? Mas só que não definiu o conjunto de situações cuja verificação em processo disciplinar geram a aplicação de cada uma dessas medidas disciplinares. Deixou que isso fosse feito no plano regulamentar. E isso, atualmente, se calhar, nem tanto
quanto ao regime, por exemplo, de seleção e de recrutamento e seleção do pessoal para a administração pública, né? Mas, para o caso do regime disciplinar, já é uma questão muito interessante para os juristas, né? Para os juristas e especialmente também para a jurisprudência angolana, né? Então, é uma questão interessante para discutir. E aqui, por exemplo, e aqui quero dizer ao Dr. Guimarães, mas isso não tira o mérito da lei, né? A lei, de certo modo, é uma lei que tem bastante mérito. Por que afirmamos que a lei tem bastante mérito? Porque por ser uma lei desenhada exatamente naqueles três objetivos, né? Três pilares. Pois. Por outro lado, é uma lei muito ancorada na ideia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais do funcionário e do agente administrativo. É uma lei mais protetora. É uma lei que mais se ajusta à nossa Constituição da República. Então, depois é uma lei muito mais preocupada com a realização daquilo que é a missão ou daquilo que são as missões da função pública, né? É uma lei, digamos assim, mais preocupada com o destinatário daquilo que é o resultado da ação da administração pública ou da prestação de serviços públicos. Isto aqui garante, se calhar, o maior mérito, digamos assim, dessa lei. Agora, no plano regulamentar, existe exatamente esse trabalho, que é o trabalho de assegurar e atribuir-se, digamos assim, um conteúdo mais operacional a um conjunto de dispositivos normativos que essa própria lei prevê. De modo a que essa lei adquira a sua plena eficácia, né? Até porque a lei já entrou em vigor. Doutor, já se consegue, pelo fato da lei já estar em vigor, prever, identificar os desafios da implementação da mesma lei? Não. Basicamente, o que nós acabamos de aqui falar... São esses desafios, sim, não é? Este aqui é, do meu ponto de vista, o principal desafio. Até porque essa lei é uma lei que resulta da concretização de um conjunto de experiências que a administração pública angolana foi adquirindo ao longo dos tempos, especialmente durante a vigência da Lei 17/90. Né? E a administração pública aprendeu muito. E esse aprendizado todo da administração pública norteou, digamos assim, influenciou a que o legislador tivesse que apresentar ou publicar uma lei com esse conteúdo tão interessante que nós temos hoje, né? Então, temos essa experiência. Agora, o maior desafio mesmo que a lei tem é aprovar e fazer publicar os regulamentos necessários à sua boa execução. Né? Por quê? Porque sem esses regulamentos, muitas das suas normas tornam-se inertes. Né? E essas normas são importantes por quê? Porque regulam a relação jurídica laboral entre a administração pública e, digamos assim, os seus servidores, né? Que são os agentes e funcionários públicos. E aqui, uma nota importante, por exemplo, onde havia, sim, uma grande discussão, que isso também, se calhar, a opção adotada resultou muito daquilo que foi a experiência acolhida, que tinha a ver com as formas de constituição da relação jurídica de emprego, né? E o afinar dos requisitos de ingresso, né?
por exemplo, hoje torna-se bem claro, né, que a nomeação é, digamos assim, a regra, se calhar é a única forma para a constituição da relação, é a regra na constituição da relação jurídica de emprego. E essa nomeação, para aqueles que ingressam pela primeira vez na administração pública, eles não adquirem estatuto de funcionário público imediatamente, eles passam a ser agentes administrativos, mas provisórios, né? E essa nomeação, por isso é que se chama uma nomeação provisória, e essa nomeação passa definitiva se esses agentes tiverem, durante um ano, uma avaliação de desempenho positiva. Só assim é que eles passam automaticamente e adquirem automaticamente a qualidade de funcionário público através da transformação da sua nomeação em nomeação definitiva, né? E aqui isso resulta de uma experiência que foi sendo colhida pelos tempos, né? Por exemplo, nós tínhamos inicialmente o período probatório de 1 ano, depois passou para 3 anos, depois passou para 5 anos, e viu-se que 5 anos para saber se um funcionário, um agente, tem perfil e capacidade necessária para servir como funcionário ou agente administrativo, viu-se que era exagerado. Razão pela qual o legislador fez uma boa opção, né, de política legislativa em reduzir para 1 ano. Se em 1 ano não conseguir avaliar se este serve ou não. Então em 5 anos já não é suficiente. E depois deixou-se também claro, porque havia uma dúvida até bem recentemente, e essa dúvida foi essencialmente introduzida por quê? Porque a Lei 17/90 deixou muitas matérias para o plano regulamentar. O decreto 25/91, né, desenvolveu essa lei, né, estabelecendo a nomeação como a regra, né, e depois 2 tipos de contratos, o contrato administrativo de provimento e o contrato a termo certo. Depois veio o decreto presidencial 104/11, que definiu o contrato administrativo de provimento como sendo a regra no ingresso da função pública. E hoje, a lei de bases, em função da experiência colhida, deixou isso claro, determinando que a regra de ingresso é a nomeação. Introduziu uma nova figura. Isso vai gerar uma discussão que tem a ver com o contrato de trabalho público. No meu entender particular, trata-se de uma nova figura jurídica. Mas provavelmente existirão aqueles que esse contrato não passa, digamos assim, do contrato administrativo de provimento ou do contrato de trabalho, dependendo das opções. Mas olhando para aquilo que são as características, né, delineadas pelo legislador para esse tipo de contrato, eu concluo que trata-se de um novo tipo contratual introduzido na nossa ordem jurídica. E deixa-se claro também, na Lei de Bases da Função Pública, que esse contrato só deve ser celebrado em situações previstas na própria lei, não constitui a regra, e situações excepcionais. Por exemplo, que são aquelas situações em que os serviços têm, olha, nós vamos realizar brevemente o censo populacional, creio eu, que está agendado para 2024. O Instituto Nacional de Estatística, creio eu, que já realizou um ato concursal para a contratação de inquiridores. Sim, vai precisar de muitos inquiridores. E esses inquiridores, seguramente, são providos, né, são providos mediante contrato de trabalho público, né? E esse contrato de trabalho público terá, digamos assim, aquela duração de tempo. A lei estabelece, por exemplo, o máximo 24 meses, ou, por exemplo, enquanto durar. Tem também aqueles casos em que há necessidade de substituir um trabalhador, né, um funcionário, né? Há casos, por exemplo, em que
o serviço, por exemplo, contrata um estagiário, né? Há casos de projetos de investimento e desenvolvimento que requeiram, digamos assim, a contratação de determinado tipo de profissional, né? Então, esse contrato tem, por exemplo, no caso da ausência, substituição ou impedimento ou formação de um trabalhador, nesse caso o contrato tem duração correspondente a essa ausência, né? E muito mais. Tem, digamos assim, esses prazos. E hoje está uma situação muito clara e a própria lei tipifica os casos em que é admissível o recurso a essa modalidade de constituição da relação jurídica de emprego. Hoje só são duas. Antes existiam, digamos assim, muitas. Existiam pelo menos três, né? Existia o contrato a termo certo, que depois passou a ser chamado de assalariamento, né? Então, temos aqui uma grande evolução e isso torna, digamos assim, a vida digamos assim, do próprio gestor de recursos humanos mais facilitada, torna-se uma legislação mais operacional. Exato. Doutor, além da remuneração, acha que em Angola existem outras formas de motivar o funcionário público? E se há, quais seriam essas formas de motivação, além da remuneração? Não, é assim, uma das grandes motivações, provavelmente, além da remuneração e a lei de bases da função pública consagra isso, é a ocupação efetiva. Explica-se, doutor. A ocupação, ter que fazer alguma coisa. Exato. Né? Muitas das vezes, o que acontece é que existem aqueles que gostam do que fazem. Né? E isso verifica-se muito, especialmente para os professores, né? Em que a sua maior motivação, além do salário, é estar diante, digamos assim, dos seus alunos, né? Dos alunos, né? Existem essas questões, né? E depois, também, se nós olharmos para aquilo que é o nosso ordenamento jurídico e comparando um pouco a relação jurídica laboral na função pública com a relação jurídica laboral regulada pelo direito privado, designadamente direito do trabalho, nós vamos verificar que a relação jurídica laboral na função pública é mais estável. Né? E isso, se calhar, constitui uma das principais motivações, comparativamente à administração ao emprego privado, não é? Sim, comparativamente ao emprego privado. Sim. Há pessoas que, e aqui seguramente há emprego privado que remunera melhor que o emprego público. Sim. Mas as pessoas, por conta do conforto e da estabilidade que o emprego público confere e assegura, preferem manter o emprego público. Existem também outras motivações, por exemplo, o bom ambiente de trabalho. Não sei se alguém gosta de trabalhar. É necessário. Esta motivação, na verdade, é transversal, né? Para todo lugar, realmente, ter um bom ambiente. Então, e essa é uma coisa interessante, né? Se bem que eu questiono o princípio da motivação, né? E o que nós vamos verificar é que essa lei introduziu esse princípio da motivação, né? E é interessante, e o legislador teve uma boa intenção, né? Então, e são vários fatores que concorrem para essa motivação. Né? É verdade, doutor. É verdade. Doutor, nosso tempo escasseou, infelizmente terminou, não é? Eu sei que ficou muita coisa por dizer. Sim, para falar dessa lei de bases, o que é que eu eventualmente sugeriria ao doutor Guimarães, né? Relativamente à abordagem da lei de bases da função pública?
eu diria que o direito administrativo hoje tornou-se um ramo bastante grande e complexo. E no caso de Angola isso é bem visível. Temos, por exemplo, a área do direito autárquico, que entre nós é muito vasta. A área do direito do procedimento administrativo, que também tornou-se numa vastidão enorme. A área do contencioso, que também tornou-se vasta. A área da função pública, que é vastíssima também. Também é vastíssima. E sobre isso eu sugiro-te criar uma temporada só mesmo para falar da Lei de Bases da Função Pública. Vamos onde trataríamos, se calhar, temas diferentes. Até poderias chamar alguns profissionais, por exemplo, o Dr. Fiel. Ele é um grande especialista em matéria de gestão de desempenho. A Lei de Bases, por exemplo, evoluiu, saiu da avaliação de desempenho para a gestão de desempenho, estabeleceu o princípio da avaliação do desempenho e avaliação por objetivos, né? Então, tem muita matéria, o regime remuneratório... Doutor, há uma promessa que fica aqui. Nós estamos agora, nesta fase já, a desenhar a temporada de 2024. Vamos reter aqui todas as suas sugestões e pensar para um quadro com essa estrutura que nos sugeriu. Temos muito trabalho para fazer para o próximo ano, sei que muitas outras ricas sugestões ainda nos vão chegar e nós estamos abertos a todas elas, não é? E, aliás, consigo, já tivemos outras sugestões e agradecemos por isso e vamos contar com outras, vamos pedir que tenha essa liberdade de nos vir sugerir, porque, na verdade, o Nukitanja é exatamente para isso, para termos a possibilidade de partilhar, a possibilidade de discutir, a possibilidade de apresentar questionamentos como esses que muito ricamente apresentou aqui, para a discussão, os desafios que lançou para os juristas refletirem e, quiçá, apresentarem soluções publicadas ou não sobre as várias questões que têm para ser abordadas aqui. E de certeza absoluta que abrir um painel com essa estrutura que sugeriu vai trazer uma outra visão sobre as várias temáticas que virão a ser abordadas, né? É o início, é sempre difícil começar de alguma maneira. Fechamos com a sua intervenção a primeira temporada. Vão ainda até o final do ano surgirem outras temporadas, umas com 3 episódios, outra com 2, não por querer que assim fosse, mas porque, prontos, veja só, nós tínhamos uma marcação para hoje e são, presumo, 22 horas e nós ainda estamos aqui a fazer essa gravação. É um sacrifício pessoal seu enquanto convidado e de toda a equipa que faz também isto acontecer. Então, prontos, vamos reajustar-nos, fazermos melhor programação para não haver a necessidade de termos esse sacrifício ou de impormos esse sacrifício a quem nos vem visitar. Agradeço mais uma vez, doutor, por nos ter brindado com a sua presença. Não tem de que agradecer. A minha presença cá é um dever. Obrigado. Dever didático, acadêmico. Obrigado. Muito obrigado. E também encorajar para continuar. Não, vamos continuar. Apesar do trabalho, vamos continuar. Os desafios são grandes. É verdade. E devemos continuar. Vamos continuar porque a nossa preocupação também com a partilha de conhecimento nos impela a isso, nos obriga a estarmos nessa posição. Nós aprendemos, eu particularmente aprendo com cada convidado que aqui vem. Okay. Não é? Com cada convidado e daqui a pouco só precisarei de vocês aí nessa cadeira para fazer as reciclagens que são precisas fazer, não é? Ok, claro. Então, tá bom. Eu agradeço cada um dos convidados que vieram, que ainda virão para aqui para esse episódio. Muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça, cada um de você que nos assiste é parte integrante desta produção, é responsável por ajudar a que este canal chegue a outras pessoas, que o conteúdo jurídico que aqui se produz seja
tenha ou possa chegar a outras pessoas. Portanto, partilhe, não faça cerimônias, partilhe o máximo que puder, faça a subscrição do canal e partilhe, não é? Fazendo a subscrição, estará por dentro de todas as novidades que preparamos para si. Ainda são muitas temporadas, vai entrar agora a temporada de Direito Penal, não é? Vão ser 3 episódios na temporada de Direito Penal, fique atento. Tivemos até agora 3 episódios da temporada de Direito Administrativa, que é a primeira temporada. Pode ir ver, porque já estão disponíveis. E daqui a pouco também serão lançados, então, as informações sobre a temporada de Direito Penal e Processual Penal, que também está muito interessante, com temas muito quentes. Então, encorajo-lhe a subscrever e a estar atento com todo o conteúdo jurídico de qualidade que foi partilhado e que virá a ser partilhado ao longo da temporada de 2023. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.